Cara, agora só pra fechar a live então, mano, pra gente não ficar no assunto pra sempre, que também já tão gente em casa, já vai começar a putaria, não vamos deixar em paz. Vamos fechar com um videozinho de Entropia, mano. Um cara bom, outro cara que eu gosto pra caralho de assistir. A gente encerra a livezinha, pode ser? Bom. Quando você pensa em uma animação de 2009 que conta a história de uma sociedade futurista onde os humanos poluíram tanto a Terra que foram forçados a ir embora, decidindo assim viver uma colônia no céu, e que dentro dessa colônia todos eles são servidos por robôs que fazem absolutamente tudo, desde as coisas mais complexas como estruturas, até as coisas mais idiotas como cozinhar um prato de comida. E que enquanto tudo isso é perfeito dentro dessa colônia, a superfície da Terra onde eles moravam virou apenas um grande depósito de lixo, um lugar praticamente inabitável, com apenas alguns poucos robôs vivendo por ali. Quando eu falo tudo isso pra você, no que é que você pensa? Se você for uma pessoa normal, provavelmente a sua resposta seria Wall-E. Também. Mas você estaria errado. 1, porque esse vídeo claramente é de Astro Boy, e 2, porque o Wall-E saiu em 2008 e não em 2009. E assim, por mais que eu tenha feito parecer que Astro Boy é um plágio descarado de Wall-E, relaxa, que as semelhanças acabam só nessa introdução mesmo. O resto, pro bem ou pro mal, é mais original. Até porque se você parar pra pensar em toda a história de Astro Boy, desde o primeiro anime lá dos anos 60 até as suas inúmeras continuações e adaptações ao longo de todas essas décadas, tu vai perceber que talvez, só talvez, seja o Wall-E o grande plagiador dessa história toda. Putz. Tô zoando, ninguém plagiou ninguém não. Por mais que a gente aqui no ocidente não tenha crescido sobre muita influência de nenhuma versão de Astro Boy, e por mais que muita gente sequer conheça o personagem, todas as suas adaptações... Eu conheço essa mina aqui, mano, ela caiu já na For You pra eu assistir, ela faz umas lives no Japão também, no Pique Bakakaijin. Não no Pique Bakakaijin, o ponto é, ela também faz IRL, é isso que eu tô falando. Todas as suas adaptações, é indiscutível que esse carinha aí não só é culturalmente muito popular no Japão, como também foi um dos, se não o primeiro anime / mangá a se tornar realmente popular. Ou seja, Astro Boy não é pouca coisa. Não é pouca merda. Houveram no início do século XXI tentativas sólidas de trazer toda essa popularidade do personagem pro ocidente, principalmente pras Américas. Tanto que a série do Astro Boy de 2003 passava na Cartoon Network. Caralho, pior que eu lembro de assistir esse filme, o 3Dzão, e vira e mexe passa na minha cabeça, tipo, takes esse filme, falo, caramba, mano, esse de fato era um filme. Era de ouro da televisão, justamente aquele momento onde as produções haviam ganhado um investimento maior e consequentemente gerado grandes obras como Sopranos, The Wire, Lost, etc., apenas estava começando. O grande motor financeiro e cultural dos Estados Unidos ainda era Hollywood, ainda era o cinema. E se o Japão realmente quisesse que a história deles fizesse sucesso no mundo todo, eles primeiro precisavam conquistar os Estados Unidos. Então a escolha mais óbvia era de fazer um filme. Tanto que alguns anos antes, em 2000, a própria Sony já havia comprado os direitos de Astro Boy para fazer um live action. Legal. Afinal, não tem coisa mais estadunidense do que uma adaptação em live action de qualquer porcaria. Graças a Deus e ao Steven Spielberg, essa adaptação infelizmente foi cancelada. Mas a ideia em si de ocidentalizar o Astro Boy não morreu nesse fracasso. E foi então que, depois de alguns bons anos de burocracias empresariais, o sinal verde para uma animação de Astro Boy foi finalmente concedido. E assim saiu o maior esforço até então de popularizar essa obra tão grande pro ocidente. Saiu o Astro Boy de 2009. Um dos maiores fracassos da história das animações. E eu não sei o porquê, mano, eu lembro desse filme, tipo, ser um filme bom, tá ligado? Uma animação boa, dublagem boa, uma luta legal, uma premissa da hora. Realmente, não sei porque não vingou, mano. Vamos descobrir aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sequer viu esse filme. Eu primeiro vou dar uma breve resumida nele e depois eu começo a de fato falar sobre o porquê de eu achar que ele fracassou tanto. Então vamos lá, senta aí que tá na hora da história. Manda bala. Depois de toda aquela introdução a lá o Wall-E que eu contei no início do vídeo, o filme mostra que tudo isso fazia parte de uma aula de história do ensino fundamental, e que um dos alunos dessa aula era ninguém mais ninguém menos que o Tobio Tenma, que aqui nesse filme se chama Toby, porque Tobio não é um nome inglês o suficiente. Enfim, o Toby, além de ser um gênio, ele também é o único filho do Dr. Umataro Tenma, o cientista mais brilhante do universo de Astro Boy. E por ser tão brilhante, como eu disse, ele mal tinha tempo de ficar com seu próprio filho, o que claramente deixava ele um pouco solitário, afinal ele era uma criança de 12 anos de idade. Mas o Toby ainda assim queria ver o seu pai a todo custo, e mesmo contra suas ordens, ele muda o trajeto do seu carro e assim vai de encontro a ele. Ele então encontra o seu pai, mas rapidamente é afastado dali pelo Stone, um doido da cabeça que queria usar a tecnologia do Tenma como uma arma política para tentar se reeleger. Afinal, esse cara era o presidente de Metro City.
Sim, a cidade de Astro Boy. A cidade do Mega Man. Metro City. Eu sei o que você pensou. No A grande Bubis? tecnologia que tanto o Dr. Tema Bubis. quanto um outro cientista chamado Elefant estavam aperfeiçoando eram 2 cristais de energia que haviam vindo para a Terra através da queda de uma estrela. O cristal azul, que era dito como uma forma de energia pura e essencialmente bondosa, e o cristal vermelho, que era dito como uma forma de energia totalmente instável e caótica. Ela representava o completo oposto da orbe azul, e como o próprio Elefant dizia, ela não devia ser utilizada. O presidente Stone então pega à força essas 2 pedras e decide então testar essa tal energia poderosa das estrelas em um grande robô de combate, ironicamente chamado de Pacificador. Óbvio que os cientistas aconselham que a orbe azul seja utilizada. Afinal, né, pureza, felicidade, paz e arco-íris. Mas olha pra cara desse sujeito, ele não tá nem aí pra arco-íris, ele quer o caos mesmo. E assim, ele faz o Pacificador absorver a pedra vermelha. Nesse meio tempo, o Toby engana um dos guardas e consegue fugir da sala onde ele havia sido colocado. E assim, ele até consegue chegar a tempo, mas na hora que ele chega, o robô se descontrola completamente com toda aquela energia caótica e começa a partir para cima das pessoas. O Tema até consegue acionar uma parede de segurança e proteger todo mundo, mas é aí que ele percebe que o seu filho também ficou preso ali dentro. E assim, sem conseguir desativar aquela parede, o Tema não consegue fazer nada, além de apenas olhar aquele robô explodindo seu próprio filho. Eles até conseguem desativar a energia do robô, mas o estrago já tinha sido feito. Toby Tema estava morto. Foi Como qualquer vaporizado. ser humano normal, o Dr. Tema então entra naquela fase de negação do luto, e assim tenta a todo custo recriá-lo, usando tanto o DNA que havia sobrado em seu boné, quanto a energia pura da Pedra Azul. E de alguma forma quase que mágica, ou nesse caso científica, ele realmente consegue. Ele recria o seu filho esteticamente idêntico ao original, e com todas as suas memórias também. Em teoria, isso teria resolvido o problema. Afinal, o Toby, entre aspas, estava de volta. Porém, lentamente o Dr. Tema ele vai percebendo que, por mais que aquele ser ele fale como o Toby, ele pareça com o Toby e tenha as mesmas memórias do seu filho, ele não é o Toby. E, querendo ou não, ele nunca poderia ser, porque o filho que o Dr. Tema queria não estava mais vivo. Então, sempre que ele olhava para essa pessoa, ele não pensava, eu tô olhando para o meu filho. E sim, eu nunca mais vou poder vê-lo novamente. Isso faz com que ele o abandone e se recuse a ser seu pai. O que é extremamente babaca se você parar pra pensar que, por mais que ele não seja realmente o garoto que morreu, ele ainda assim foi imbuído com todas as suas memórias. Então esse carinha realmente achava que era o Toby, e ser abandonado pelo próprio pai do absoluto nada era algo bem escroto. Então ele fica bem magoado, o que faz ele só voar pro mais longe possível. O problema é que o presidente Stone ainda estava naquela missão doida de criar um exército mortal para tentar se reeleger. E para isso ele precisava do poder das 2 pedras estelares, tanto a vermelha que ele já tinha, quanto a azul, que agora estava no peito do Toby. Ele então tenta pegar ela à força, mas não consegue. O Toby por pouco escapa e vai parar na superfície, o grande lixão de Metro City. No Bubis? A superfície, assim como eu falei no início, é nada mais nada menos que a própria Terra, uma representação bem direta do impacto negativo provocado pela produção interminável de poluição. Quase que um estado final ultra Capitalismo é distópico da foda. nossa própria realidade. Bem o que acontece naquelas histórias cyberpunk da vida. Dentro da superfície, o Toby encontra 2 grupos. Pov, você veio de Recife e está visitando São Paulo. O grupo dos robôs e o grupo dos humanos. O grupo dos robôs, ou melhor, a frente revolucionária dos robôs, era um trio literalmente comunista que vivia nos escombros da superfície com um único propósito: iniciar a grande revolução das máquinas. E eu falo literalmente porque é impossível que eles não sejam. Sabe? Eles têm nomes em russo, eles usam o símbolo do punho vermelho, uma imagem muito utilizada como uma saudação pelos comunistas, e eles literalmente têm pôsteres do Lenin e do Trotsky na parede deles. Então, esses robôs aí, eles odeiam o capitalismo. São E a comunas. ideia é que, além do capitalismo, eles também odeiam os humanos.
Afinal, para eles, os humanos escravizam os robôs para fazer o que eles bem entenderem. E quando um robô não tem mais utilidade, ele simplesmente é descartado. O que, se você parar para pensar, não é mentira, né? A superfície é basicamente um grande lixão de peças robóticas. Então eles contam pro Toby que o humano que eles mais querem exterminar em questão é um ex-fabricante de robôs de Metro City, chamado Ham Egg. O Ham Egg, além de ser um grande construtor de robôs, ele também é o líder das crianças humanas que encontram o Toby assim que ele chega na superfície. E inicialmente o Ham, ele parece ser um cara bem legal. Ele cuida e alimenta muitas crianças órfãos e a única coisa que ele pede em troca são peças de robôs, para que ele possa continuar exercitando a sua, entre aspas, paixão de criar essas máquinas. O Toby, que nesse momento havia abdicado do seu nome real e se tornado o Astro, sai com o seu novo grupo de amigos justamente para tentar buscar alguma peça que pudesse ser interessante para o Han Egg. Assim, eles encontram o Zog, um robô anciente que é muito foda esse take, tá? Completamente desativado. Porém, o Astro tinha energia quase infinita da Orbe Azul, então ele cedeu um pouco dela para ele e assim reviveu o seu companheiro robô. Por mais que eu tenha descrito o Ham como um verdadeiro amante dos robôs, você deve imaginar que a verdade não é bem essa. Afinal, o motivo pelo qual ele foi expulso de Metro City era justamente porque ele tinha essa tara de criar robôs de combate, ou seja, criar máquinas para forçá-las a virarem lutadores. O Han então força o Astro Boy a lutar dentro do seu coliseu até a morte. O Astro inicialmente não quer destruir os robôs, e até tenta escapar por cima para poder buscar uma outra solução. Mas quando ele percebe que não tem como escapar, aí ele começa a luta. Ele destrói vários robôs do Ham Egg sem nenhuma dificuldade, até chegar no Zog, o robô anciente que ele salvou. E aí ele definitivamente decide parar de lutar. E o Zog, da mesma forma, também o evita. Afinal, ele também tinha a essência pura da Orbe Azul dentro de si. Nesse meio tempo, o grupo maligno do Presidente Stone chega e consegue enfim sequestrar o Astro. E assim retorna ele até o laboratório do seu pai, para que ele enfim pudesse retirar a Pedra Azul do seu peito. O Dr. Tema até chega a tirar a orbe, mas logo se arrepende. Assim, revivendo o Astro e pedindo para que ele fugisse o mais rápido dali. Nesse momento, o President Stone fica maluco da cabeça e ativa o pacificador novamente. Dessa vez, ele é literalmente consumido e absorvido pelo pacificador e vira meio que um só com ele. Eu não lembrava desse take, mano. Então, que horror. A grande batalha final do filme. No fundo, o Astro não tinha muita chance contra aquele monstro. Como o próprio Dr. Elefant ele explica no início da história, a Orbe Azul ela é mais suave e pura, enquanto a Orbe Vermelha é mais caótica e destrutiva. O que faz o nosso protagonista ser muito forte, mas não tão forte quanto a pura energia do caos. Mas ele ainda é forte, sabe? Tipo, ele literalmente desacelera a cidade-estado de Metro City inteira apenas com a força do seu corpo. E é enfim conversando com o seu pai que ele finalmente encontra a resposta que ele sempre buscou desde o dia em que ele foi criado. Ele entendeu que ele nunca poderia ser o filho do Dr. Tema, porque aquele havia morrido. E qualquer ideia de simular a existência de uma pessoa já falecida não tinha propósito nenhum. Mas ele ainda assim podia ser um herói. Ele podia ser um símbolo de esperança que sempre ajudaria todos. Ele, enfim, podia ser o grande Astro Boy. As duas orbes, por serem muito diferentes uma das outras, nunca poderiam se encontrar, pois esse encontro anularia o poder delas. Então o Astro acaba percebendo que a única forma de derrotar o Stone era se sacrificando para destruir a Orbe Vermelha, assim voando diretamente para o core daquele monstro gigante e penetrando dentro do seu sistema, causando então um pane total e destruindo tanto ele quanto a si mesmo. Mas é claro que a gente tá falando de um filme infantil. Não tem como o protagonista super bonzinho simplesmente morrer no final. Então, com a ajuda do Zog, que tinha dentro de si um pouco da energia da Pedra Azul, ele é revivido e tudo acaba bem. O Tema finalmente aceita o Astro como seu filho, não como aquele que ele perdeu, e sim como um novo filho. Uma ameaça alienígena aleatória aparece do completo nada e o filme termina nesse clima leve do Astro indo proteger a Terra mais uma vez. Acabou. Digo é quem é. A verdade é que Astro Boy não necessariamente é um filme ruim. Eu acho que deu pra notar enquanto eu narrava a história que tudo é bem encaixadinho. A morte do Toby acontece, assim como o luto do seu pai. A criação do Astro Boy segue ao passo em que ele é abandonado. Os robôs reconhecem seu estado de exploração, assim como dá pra notar que alguns humanos realmente abusam disso. A animação não é impecável, mas também cumpre o seu papel. A mesma coisa com a dublagem, a mesma coisa com a trilha sonora.
Astro Boy, se fosse visto em um vácuo completo, ele seria um grande 6/10. Aquele filme que não tem nada que faça você lembrar dele por muito tempo, mas também que não necessariamente te incomoda. O problema é que não dá pra ver esse filme dentro de um vácuo completo, porque toda a história que ele usa é diretamente ligada às suas versões anteriores. E quando você assiste ele com isso na cabeça, você percebe que tudo é muito raso. A distância entre a morte do Tobio até o renascimento do Astro Boy é tão curta que não dá pra realmente entender o que se passa na cabeça daquele pai. Ele diz pro Dr. Elefant em alguns momentos que simplesmente percebeu que não estava pronto e que ainda não tinha superado seu filho, o que acaba chegando naquela cena do abandono. O problema é que depois que o Astro vai embora, o Dr. Tema simplesmente some da tela. Ele só vai aparecer de novo no final do filme, naquele momento em que ele decide salvar o seu filho. Ou seja, fica um espaço vazio muito esquisito, aonde você não faz ideia do que ele passou, pensou ou fez para poder mudar. Ele só é uma pessoa em um momento e outra completamente diferente em outro. Um tema que também não é muito aprofundado nesse filme é a crise de identidade que o próprio Astro sofre no anime. Porque se você parar pra pensar, é um dilema muito interessante. Ao implantar todas as memórias de um ser humano dentro de uma máquina, aquela mesma máquina passa a se ver como humano. Porém, em certo momento, a ficha cai e ela percebe que não é. Por mais perfeita que ela seja, ainda há limitações. Às vezes, a perfeição se torna a maior dessas limitações. Um robô não envelhece, um robô não precisa comer, um robô não sofre como um ser humano. E ao se afastar de todas essas naturalidades da nossa espécie, aquele ser que pensa e age como um de nós, ele se vê excluído. É como se ele estivesse tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, porque ele é só uma cópia. Isso, claro, nos animes e nos mangás, né? Porque aqui nesse filme, isso não acontece. Quando Toby, na real, descobre que ele é um robô, ele fica super feliz. Tipo, que se dane que eu sou só um receptáculo falso. Voar é muito legal. Atirar bombas de energia na minha mão é muito legal. O que tira todo o peso da morte da sua versão humana. Porque, tipo, se o filme mal mostra o pai sofrendo, e tudo que ele mostra é uma criança super feliz por não ser um humano, então ele ter morrido não valeu de nada. Passa até uma mensagem meio oposta para as crianças, já que boa parte do arco de aceitação dele é justamente sofrer para depois se encontrar. Na obra original, o Astro sofre tanto por não ser o filho do Dr. Tema, quanto por não se encontrar em um mundo de humanos. Ambos os problemas se complementam porque nascem do mesmo lugar. E quando você tira um desses da equação, a coisa fica mais rasa. A história como um todo fica mais fraca. Outro ponto muito interessante levantado pela obra original do Osamu Tezuka era sobre todo o preconceito e a discriminação que os robôs sentiam e passavam nas mãos dos humanos. Tanto que o arco mais famoso do mangá original era justamente o arco do maior robô da Terra. Um arco que contava a história de Pluto, um robô criado por um humano ganancioso que apenas queria provar algum tipo de supremacia robótica. E para isso, ele manda Pluto destruir os 7 robôs mais fortes do mundo, literalmente criando uma guerra entre as próprias máquinas, simplesmente para poder provar um ponto egoísta. No final, Pluto, com a ajuda do próprio Astro Boy, é convencido de que foi realmente manipulado a fazer coisas que ele nunca quis fazer. E assim, ele se sacrifica em um ato muito bonito, para poder salvar toda a Terra. Criando toda essa mensagem de que o maior robô ele não é o mais forte, e sim o mais humano, deixando a entender que tanto o Astro quanto o Pluto e até mesmo vários outros robôs, no fim eles eram mais humanos do que aqueles mesmos que o criaram, porque a humanidade, na visão do Tezuka, ela vinha da compaixão, da empatia e do respeito pela vida, e não se a pessoa ou o ser era ou não era feito de carne. O problema é que toda essa crítica à desigualdade entre os robôs e seres humanos foi resumida nesses idiotas. É um trio de robôs completamente incapaz de fazer qualquer coisa e que só servem como um alívio cômico barato. Claro que ainda dá pra entender que os humanos não tratam bem as máquinas. Literalmente tem cenas escancaradas disso. Mas assim como o luto do Dr. Tema, nada aqui consegue ser bem explorado. Não dá pra colocar todos os pontos-chave de Astro Boy e ainda aprofundar eles dentro de um filme de 1 hora e 20 minutos. Eu acho que os produtores ficaram com tanto medo de desonrar uma história tão importante pra cultura japonesa que eles acharam que a melhor solução seria só colocar tudo de uma única vez. Existe discriminação? Então bota. Existe o luto? Bota também. Existe sacrifício? Bota.
E no final foi inserindo tanta coisa que nada realmente é bom, nada realmente importa. Astro Boy então acaba se tornando um filme raso, que não conversa quase nada com a obra original. Tanto que a região de maior fracasso dessa animação foi justamente no Japão, porque eles sabiam do potencial daquela história. E provavelmente ficaram muito decepcionados ao ver que nada, ou, sendo justo, quase nada, que fez o Astro Boy ser tão popular, foi devidamente retratado nesse filme. Acho que se você não quiser ir muito a fundo pra entender o fracasso de Astro Boy, também dá pra dizer que esse filme ele é só muito genérico. Se tu tira os designs icônicos de alguns personagens e toda a história já pré-concebida, o filme teria ainda menos apelo do que ele já não tem. Ele só ganha mais força porque ele tem um design de uma franquia muito interessante. Então, para o mercado ocidental, que não tinha todo esse contexto mais profundo da história do Astro Boy, eu acho que o filme ele só soou meio nada. A animação era claramente inferior a todas as grandes concorrentes da época. Pô, no mesmo mês que lançou esse filme, também lançou Tá Chovendo Hambúrguer. Um filme que era muito mais carismático e muito mais interessante. Sabe? Porque a história de Astro Boy ela era mais do mesmo. Só um conto de um herói bonzinho que derrotava um vilão autoritário. Era clichê, principalmente para um mercado que já estava saturado de heróis bonzinhos e de vilões autoritários. Então o Astro Boy ele se torna um fracasso pelo potencial que ele desperdiçou. Afinal, eles não tinham que criar nada de novo. Era só fazer uma boa curadoria do que já existia há mais de 50 anos. O que, obviamente, não foi feito. E o que acabou se refletindo na falência do estúdio que fez esse filme, menos de um ano após o lançamento de Astro Boy. Assim, se serve de algo, eu só tô fazendo esse vídeo porque dentro da minha cabeça uma memória sobre aquela cena final do Astro Boy nunca foi embora. É algo que eu anualmente me lembrava e que se eu me lembrava é porque de alguma forma tinha me marcado. Então, em respeito ao pequeno Tropia, que provavelmente achou o filmezinho legal, e pensando justamente como alguém que não cresceu vendo Astro Boy e não tem todo o contexto de décadas da obra, eu acho que eu ainda manteria minha nota de 6/10. Sabe? É um grandioso razoável. Então eu acho que funciona de certa forma. Enfim, eu sou o Tropia e obrigado por ter visto esse vídeo. Quando eu falo obrigado, é obrigado pelo apoio de sempre. Eu de vez em quando recebo umas mensagens muito bonitas no Instagram, que às vezes, principalmente naqueles momentos mais frágeis, me fazem refletir muito. E com certeza me ajudam a não desistir e continuar criando pra esse canal, mesmo depois de quase 8 anos. Então obrigado de verdade. Caralho, 8 anos, o Tropia tá no mesmo tempo da internet que eu, mano. Ou aqueles que só assistem mesmo, que estão desde o início assistindo, desde a pandemia ou até mesmo desde 2018. Ajuda muito, mesmo que não pareça. Agora sim, obrigado, deixa um like se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Cara, é realmente uma parada pra pensar. Eu acho que eu vou fazer uma ideia aqui. Tô achando que eu tava pensando. Agora que eu tô com live na Kik também, aqui que eu posso ver as coisas mais tranquilamente, eu acho que eu vou pegar pra ver se eu acho algum lugar, de preferência dublado, pra assistir Astro Boy, então, o original. Porque é o que eu falei, eu realmente lembro que esse filme era bem legal, era bem divertido, uma animação boa, dublagem boa, caramba 4. Eu também nunca entendi porque que nunca mais vi nada sobre. Acho que a última coisa que eu vi sobre foi Pluto, na Netflix, que é uma animação que era do Astro Boy, mas não é o Astro Boy, mas é o Astro Boy que não é o Astro Boy, enfim, não tem nada a ver com o cachorro do Mickey. Mas acho que agora eu vou pegar pra ver. E quando eu comecei a falar isso, eu pensei meio no Watchmen, que todo mundo viu o filme que não leu o quadrinho e falou, não, o filme é legal, caramba 4, um filme muito bom. Mas aí quem leu o quadrinho falou, nossa, mano, isso aí tá uma merda. E aí depois o povo vai lá e lê o quadrinho e fala, realmente, o filme é uma merda. Não sei, acho que eu vou atrás de saber. Tá aí uma das coisas pra assistir. O João já vai fazer assistir todos os filmes de hiperfoco dele. Eu já queria ver umas outras paradas aí. Bota Astro Boy na lista, mano. Mais uma programação aí. Se você aí, assim como eu, está produzindo conteúdos feito maluco, precisa de alguém que edite os seus vídeos ou faça uma thumbnailzinha bonitinha pra dar aquela ajudada, entre em contato comigo. O pai aqui trabalha, faz vídeo de jogos, faz vídeo de corte, faz tudo que é de bom nesse mundo. Precinho bacana, contato na descrição e na telinha.